Imagine um monstro colossal deslizando silenciosamente pelas águas escuras do período Jurássico, um predador supremo que dominava os mares há 150 milhões de anos. Seu nome? O Liopleurodon. Uma criatura aterrorizante, muito mais assustadora do que qualquer tubarão ou réptil marinho que já existiu. Com uma boca gigantesca repleta de dentes afiados como adagas, este predador era capaz de destroçar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Seus olhos, frios e calculistas, escaneavam o oceano em busca da próxima vítima, e quando encontrava, não havia escapatória. Ele se movia com uma precisão mortal, impulsionado por suas 4 enormes nadadeiras, uma característica que o tornava um dos mais eficientes caçadores marinhos da história do planeta. O Liopleurodon podia atingir até 10 metros de comprimento e algumas estimativas mais exageradas sugerem que poderia ter chegado aos 15 metros. Seu peso era colossal, ultrapassando 2 toneladas, tornando um verdadeiro tanque subaquático. Diferente dos tubarões, que precisam estar em constante movimento para respirar, o Liopleurodon conseguia prender a respiração por longos períodos, o que lhe permitia emboscar suas presas com perfeição. Ele não precisava de velocidade extrema, pois o elemento surpresa estava ao seu favor. Deslizava pelas profundezas sem ser notado, e quando menos se esperava, emergia das sombras para atacar com uma força devastadora. A alimentação deste monstro dos mares era tão brutal quanto sua aparência. Ele se alimentava de tudo que encontrasse, desde peixes gigantes até outros répteis marinhos, como os ictiossauros e até mesmo outros pliosauros. Seus dentes enormes, medindo até 30 centímetros, eram perfeitos para agarrar e esmagar ossos com facilidade. Quando mordia, sua mandíbula se fechava com uma força inacreditável, tornando qualquer tentativa de fuga inútil. As vítimas tinham poucos segundos antes de serem despedaçadas e engolidas vivas. A fome do Liopleurodon era insaciável e ele não hesitava em atacar criaturas do seu próprio tamanho, tornando-se um dos maiores pesadelos dos oceanos pré-históricos. O medo que essa criatura despertava não estava apenas em sua força bruta, mas também em sua inteligência predatória. Ele sabia esperar o momento certo, usar a escuridão do oceano como aliada e atacar com uma precisão cirúrgica. Seu olfato era altamente desenvolvido, capaz de detectar sangue a quilômetros de distância. Se uma criatura estivesse ferida, bastava um único vestígio no oceano para que o Liopleurodon entrasse em ação. A perseguição começava e, uma vez no encalço da vítima, era apenas uma questão de tempo até o ataque final. Os mares do Jurássico eram um verdadeiro campo de batalha, repletos de predadores de todos os tamanhos, mas nenhum deles se comparava à brutalidade do Liopleurodon. Nem mesmo o famoso megalodonte, que viveu milhões de anos depois, poderia ser considerado um predador tão eficiente. O megalodonte era grande e poderoso, mas dependia de emboscadas rápidas para surpreender suas presas. Já o Liopleurodon combinava força, estratégia e resistência, tornando-se um dos mais letais assassinos dos oceanos. Seu corpo musculoso e suas nadadeiras gigantes garantiam que ele pudesse se movimentar com destreza mesmo em águas turbulentas, dando-lhe vantagem em praticamente qualquer ambiente marinho. O reino deste monstro durou milhões de anos, até que mudanças climáticas e novos predadores começaram a dominar os oceanos. Com o tempo, os pliosauros foram sendo extintos, dando espaço para outras formas de vida dominarem os mares. Mas o legado do Liopleurodon permanece até hoje, assombrando a imaginação de cientistas e entusiastas da paleontologia. Os fósseis encontrados revelam não apenas o tamanho impressionante deste predador, mas também as marcas de sua vida predatória. Dentes quebrados, ossos perfurados, tudo indica que ele era uma máquina de matar perfeita.
Uma curiosidade fascinante sobre o Liopleurodon é sua mordida avassaladora. Estimativas indicam que sua força de mordida poderia superar os 5 toneladas de pressão, o que significa que ele era capaz de esmagar ossos e cascos de animais marinhos com facilidade. Para efeito de comparação, o grande crocodilo de água salgada dos dias atuais, considerado um dos predadores com a mordida mais forte, tem uma força de mordida de cerca de 2 toneladas. Ou seja, o Liopleurodon tinha uma mordida mais de 2 vezes mais potente que o maior crocodilo do mundo moderno. Agora, imagine um predador desse tamanho, com esse poder, caçando de maneira silenciosa nas águas escuras do Jurássico. Qualquer criatura que tivesse o azar de cruzar seu caminho não teria chance de sobrevivência. Outro detalhe que tornava o Liopleurodon ainda mais letal era seu olfato aguçado. Assim como tubarões modernos, ele poderia detectar pequenas quantidades de sangue a quilômetros de distância, o que o transformava em um predador incansável. Uma simples gota de sangue na água era suficiente para ativar seu instinto de caça. Isso significa que mesmo que um animal conseguisse sobreviver a um primeiro ataque, se estivesse ferido, seria apenas questão de tempo até que o Liopleurodon voltasse para finalizar o serviço. Seu domínio nos mares também fez com que ele competisse com outras gigantescas feras marinhas. Entre elas estavam os ictiossauros e outros pliosauros. Algumas batalhas colossais devem ter ocorrido entre esses predadores, com confrontos sangrentos de partir a água. Imagine um Liopleurodon atacando outro de sua própria espécie, mordendo e rasgando a carne em uma disputa por território ou comida. Alguns fósseis mostram evidências de mordidas gigantescas em ossos de outros pliosauros, sugerindo que o Liopleurodon não hesitava em atacar seus próprios semelhantes. Isso reforça ainda mais sua reputação como um verdadeiro monstro dos mares. Além disso, ao contrário do que muitos imaginam, ele não era um nadador constante, como os tubarões modernos. Os cientistas acreditam que o Liopleurodon precisava subir à superfície para respirar, já que, apesar de ser um réptil, ele não possuía brânquias como os peixes. Isso não o tornava menos mortal, pois sua capacidade de prender a respiração por longos períodos lhe permitia emboscar presas de maneira assustadoramente eficiente. Se o Liopleurodon existisse nos dias de hoje, seria um verdadeiro pesadelo para qualquer mergulhador ou explorador dos mares profundos. Diferente do megalodonte, que preferia águas mais quentes e rasas, o Liopleurodon poderia estar escondido nas profundezas, pronto para emergir e atacar sem que ninguém sequer o visse chegando. O fato de ele ser tão adaptado para a caça silenciosa faz com que ele seja, para muitos, um predador muito mais assustador do que qualquer outro que já existiu. Seu nome pode não ser tão famoso quanto o do megalodonte, mas acredite, se houvesse um encontro entre essas duas feras, as chances de vitória do Liopleurodon seriam altíssimas.